estão vendo aí. O modelo que a gente vai implementar é basicamente um que foi chamado de Feature Pyramid Network, ou seja, uma pirâmide de features, basicamente, que é o que a gente viu ali, né? Você tem várias features em diferentes escalas. E é um artigo de 2016. E, na verdade, o método é bem parecido com um outro modelo que é muito usado em imagens biomédicas, que é a UNet. A UNet é uma rede que foi desenvolvida até antes do Feature Pyramid Network, em 2015, se não me engano. E é muito usado, de longe, o modelo mais usado para segmentação de imagens biomédicas. Ela é bem parecido com esse modelo aqui. No artigo em si, o modelo que eles mostram é basicamente isso daqui, né? Feature Pyramid Network, é isso. Ou seja, isso no artigo, esse desenho que eu fiz aqui, certo? Então, às vezes o artigo ele resume demais o que está acontecendo. Mas a ideia vai ser essa, né? A gente pegar ali as ativações de um modelo de classificação, ou o que seja, e decodificar ele. Então, qual que é a ideia, né? A gente tem as ativações e elas têm os diferentes canais e as diferentes resoluções. A gente tem que, de alguma forma, normalizar esses canais e resoluções. E a estratégia que é usada em decodificadores é começar a misturar esses valores conforme a gente vai aumentando a resolução. A questão dos canais, a forma que a gente altera os canais em geral de ativações é usando convoluções de tamanho 1 por 1, com filtros de tamanho 1 por 1. Então, isso aqui a gente pode, por exemplo, essa ativação tem 128 canais e dimensão espacial 128 por 128 por coincidência. A gente pode simplesmente formar uma convolução 1 por 1 com 64 filtros. Então, a gente vai ter 64 filtros, que vai gerar 64 canais, né? E cada filtro vai ter 128 valores ali, 128 canais. Então, é como se esses filtros fossem combinar os 128 canais de cada pixel para gerar 64 valores. Então, é como se essa camada ela vai meio que aprender a combinar esses valores para normalizar ali no valor padrão em todos os níveis aqui do nosso decodificador. Então, para cada ativação, a gente vai passar ela por uma conv 1 por 1 de 64 canais. Exceto na última conv aqui, que é comum usar uma conv 3x3, né, na conv de menor resolução espacial. É simplesmente algo padrão. Poderia provavelmente usar 1 por 1 aqui também. Mas uma justificativa que dá para dar aqui é que, em geral, a última ativação ela tem um grande número de canais. No caso da ResNet 50, por exemplo, são 2.048 canais. Então, você está fazendo uma redução do número de canais mais brusca, né? Então, pode ser útil, de repente, usar uma convolução de maior poder, digamos, que tem um campo perceptivo maior, né, 3x3, para conseguir resumir melhor esses canais em 64. Mas, padrão, o pessoal precisa usar 3x3 aqui. De novo, a questão de testar se faz uma diferença ou não. Mas o único papel dessas convoluções é normalizar os números de canais. No caso aqui, todas as ativações vão ter 64 canais. Ok? E aí essas ativações, o que a gente vai começar a fazer, né? A gente vai pegar a ativação da menor resolução, interpolar ela para ter o dobro do tamanho. Então, essa ativação que tinha 64 canais, 16 por 16, vai passar a ser 64 por 32 por 32. E aí a gente consegue somar essa ativação com a outra ativação que a gente tinha do outra escala. E pode passar uma outra convolução dessa ativação, que de certa forma é para misturar os valores ali. Então, a gente passa uma convolução. E aí interpola, então essa ativação de 32 por 32 vai para 64 por 64, que a gente pode somar com a outra ativação. E aí passa por uma convolução também. Interpola, soma com a outra ativação, passa uma convolução. Então, isso aqui a gente está aumentando a resolução espacial da ativação do nível anterior, somando com o próximo nível e fazendo convoluções. E aí, essa retângulo com linha tracejada aqui, vai ser uma classe que a gente vai implementar, inclusive, que é um bloco do decodificador. Então, esse bloco ele justamente recebe uma ativação ali do codificador, ativação do nível anterior do decodificador, e faz essa operação de gerar o resultado aqui do próximo bloco. E aí eu pus de propósito aqui
uma ativação depois de um pooling, porque o decodificador a gente não precisa necessariamente ficar fazendo interpolação e convolução até voltar ao tamanho da imagem original. A gente pode, depois de uma última camada ali, fazer uma interpolação final, como eu falei ali agora há pouco, para a ativação do teu tamanho da imagem final. E aí fazer mais uma convolução, ou N convoluções aqui, para refinar a nossa máscara, ou refinar o resultado. Então, a princípio, eu poderia, por exemplo, nem ter essa ativação aqui de 128 por 128, eu poderia começar aqui também, só juntar essas 3 ativações e aí no final interpolar tudo para aumentar para 256 e 256. E, por exemplo, um dos modelos mais antigos aí de segmentação é a FCN. Ela nem tem um decodificador, na verdade, ela usava um mapa de ativação de 14 por 14 e aí interpolava o resultado para 224 por 224. Então, dependendo do nível de detalhe da máscara de segmentação que você quer, se você não quiser uma máscara muito detalhada, você pode só pegar alguns níveis aqui de menor resolução do codificador, fazer essa mistura e aí interpolar para o resultado final, tamanho final. Então, o quão pesado é o seu decodificador depende do seu nível de detalhe. Em geral, em imagens biomédicas, você quer ter um decodificador bem pesado ali, porque você precisa de bastante detalhe na sua segmentação. E, essencialmente, esse modelo, a Feature Pyramid Network, ela tem só essas convoluções mesmo, mas a gente pode aumentar mais, criar mais convoluções intermediárias aqui, que é uma coisa que a IONET, que é um modelo muito popular em imagens biomédicas faz, ele inclui mais convoluções, ele meio que tenta imitar o codificador, o mesmo número de convoluções do codificador, põe no decodificador também para você ter um maior nível de detalhes ali na decodificação. Então a ideia geral está clara, pessoal? Sim, César. Beleza. Aí aqui a gente está fazendo uma soma, mas também isso não é muito conhecido o que é melhor, porque tem uma outra versão que é a gente concatenar nas ativações. A gente pega a ativação do nível anterior, concatena com essa e aí faz uma convolução para concatena na dimensão dos canais. Então, a ativação anterior com essa vai ficar com 128 canais quando a gente concatenar e aí faz uma convolução para transformar de novo em 64 canais. Não é tão claro se é melhor só somar ou se é melhor concatenar. A soma pode ter uma certa perda de informação, né? Que você vai ter informação de uma escala junto com informação de outra escala representada pela soma, enquanto que a concatenação, as duas informações vão ser mantidas, mas vai usar mais memória também, então não está tão claro o que é o melhor, questão de testar. No caso, a gente vai implementar com interpolação mesmo, que é uma coisa mais leve, computacionalmente. Então, a gente vai fazer essa implementação, que é a arquitetura chamada de codificador e decodificador. E, para começar, né, a gente pode fazer uma função de utilidade aqui, só para não ficar repetindo várias coisas. Essa é uma função que cria uma sequência de camadas de convolução, betnorm e relu. É que é um parâmetro opcional a gente ter o relu ou não, porque vai ter um momento que não vai usar esse relu. Mas, no geral, isso aqui vai ser true, então vai ser uma sequência de camadas, né, com o betnorm e relu. Já não com bias igual a falso aqui, porque eu já cheguei a mencionar isso em outra aula. Em geral, quando a gente tem um betnorm depois da convolução, não tem muito por que usar o bias, porque o betnorm também tem um bias, e ele vai normalizar os valores de qualquer forma. Então, não tem por que ter o bias, seria só parâmetros a mais ali. Tem o padding já para garantir que não vai ter mudança do tamanho da imagem, né? Então, isso aqui vai criar já 3 camadas ali para a gente. Aí, eu vou pular esse carinha por enquanto, do CoderBlock. O nosso modelo de decodificador, ele vai ser esse cara aqui. Ele, indo primeiro no forward dele, o forward dele vai receber aquela lista de features que foi extraída do codificador. Então, vai ser uma lista com vários tensores, né, que são características da imagem, em vários níveis de escala, né, de escala espacial. Então, esse modelo, né, esse é o decodificador, que é aquela classe ali. Ele vai receber essa lista de imagens aqui, de tensores.
E aí, para ele fazer essas convoluções, ele tem que saber, na hora da criação desse modelo, qual é o número de canais de entrada que as ativações vão ter. Então, por isso a gente precisa passar essa lista com o número de canais de cada entrada aqui dessa lista de features que a gente vai passar para ele. Então, vai ser esse encoder channels list. Então, por exemplo, se fosse esse carinha aqui, essa lista seria o 128, 256, 512, 1024. São os canais que ele vai receber. Okay? Então, essa aqui é a lista de canais. E o decoder channels é o número de canais que o decodificador vai usar internamente, que é o 64 aqui nessa figura. Então, ele vai transformar todos os canais para 64. Ele vai precisar saber essas informações na hora de criar as camadas. Né? Então, o que a gente faz? Essa lista de ativações de canais, a gente inverte ela para ficar mais fácil, porque os dados eles vão ser processados. Essa lista ela é ela é da primeira ativação aqui até a última, só que a gente vai processar começando da última ativação até a primeira. Então, a gente inverte para facilitar ali, não ter que ficar fazendo aritmética de índices ali. E a gente cria a primeira camada, que é a convolução. Esse conv... Inclusive, eu vou por do lado aqui, fica mais fácil. Esse conv middle aqui. Esse conv middle é essa convolução aqui 3x3, que costuma ser chamada de middle, né? Porque ela está bem no meio do modelo, se a gente for desenhar que isso aqui é o codificador, isso aqui é o decodificador, ela vai estar ali no meio dos dois. Então, conv middle, e a gente tem os blocos. E os blocos são esse carinha tracejado aqui. Você vai em cada bloco aí, esse retângulo tracejado. Então, nessa figura a gente tem 3 blocos, por exemplo. E os blocos, ele vai iterar sobre o número de canais ali do codificador e criar um decoder block, pegando o número de canais ali que foi recebido ali do codificador e quantos canais ele vai usar no decodificador. E aí, dado esses blocos, vai criar uma lista de camadas aqui. Então, o modelo é só isso. A gente não viu ainda o que é o decoder block, né? Mas o modelo é isso. É a convolução no meio e os blocos de decodificação aqui. E, bom, primeiro... vamos ver o bloco de decodificação primeiro, então. E aí, o que é esse carinha, então? Não, vamos primeiro ver o for, que esse acho que é o carinha mais complicado mesmo. Então, o for desse decodificador, ele vai receber a lista de features. Aí, de novo, ele vai inverter as features para facilitar ali a computação. Ele vai pegar a primeira feature, que é esse carinha aqui, 64, 16, 16 nesse mapa, vai aplicar a convolução do meio ali, no middle, que é esse carinha aqui, né? Ele vai, ou melhor, esse carinha aqui é o feature 0, o feature 0 é esse cara, 1024, 16, 16, vai aplicar essa convolução para dar esse resultado aqui, 64, 16, que vai ser esse x aqui, que aí para cada feature, para cada outra feature que ele recebeu, ele vai aplicar esses blocos de decodificação naquela feature e no resultado do nível anterior do decodificador. Ok, aqui tem um índice de -1, porque a gente tem uma feature a mais do que a gente tem blocos. Então, se a gente tem 4 features, a gente tem 3 blocos aqui. Então, tem que dar um índice aqui. Então, é só isso. E, inclusive, é importante falar, né, em geral, implementações de decodificadores, elas são bem confusas, bem complexas. Eu até consegui fazer uma implementação que eu acho que ficou até bem elegante, assim, bem modularizada. Eu me inspirei um pouco na própria implementação do PyTorch, que eles têm também um Feature Pyramid Network implementado, mas eles não implementam o decoder block como uma classe separada, é bem mais complexa a classe deles. Acho que eu consegui fazer uma coisa um pouco mais modularizada, né? Então é isso, né? O conv no meio, vários decoders blocks, e aí a gente aplica esses blocks, basicamente, para ter o resultado. Aí a parte que eu acho que é um pouco mais complicada é esse decoder block, essa classe. Essa classe é o que está sendo feito nesse triângulo, nesse retângulo de linha tracejada aqui, cinza. Então, o que ela recebe? Ela recebe duas coisas. Bom, o construtor dela vai receber o
número de canais do codificador e o número de canais do decodificador. Então, para esse bloco aqui, por exemplo, seria 256 e 64, né? E aí ela vai ter duas convoluções, que são essas duas aqui, né? Essa 1 por 1 e essa daqui. Ela vai ter uma convolução que eu chamei de Channel Adjust, que ela vai ser responsável justamente por ajustar os canais da ativação. Então, ela vai pegar e receber encoder channels e ter como resultado decoder channels, que é esse carinha aqui, um kernel de tamanho 1. E, no caso aqui, justamente não vai ser aplicado o ReLU, porque a gente vai somar com a ativação anterior e depois aplicar uma outra convolução. Então, na própria implementação do PyTorch, eles não aplicam uma ativação aqui. Até que faz sentido por causa da soma ali, mas poderia ter uma ativação também, né, a questão de testar e ver se ajudaria ou não. Essa vai ser uma convolução para ajustar o canal. E essa convolução que eu chamo de mix aqui, essa camada, essa daqui que vai misturar as duas. Depois da soma, né, vai misturar as informações. E aí o forward, ele vai receber um xenc, que vai ser a entrada do codificador, que é esse carinha aqui. E o xdec vai ser a entrada, a ativação do bloco anterior do decodificador, seria a saída dessa camada aqui, 3x3. Então, isso é o decodificador, isso aqui é da ativação anterior do decodificador. Primeira coisa que ele tem que fazer, né, é aumentar a resolução do bloco anterior do decodificador. Aí aqui é aquilo que eu falei, né, a gente pode ter uma interpolação ou uma convolução transposta. No caso, eu usei uma interpolação. A gente pega o xdec aqui e interpola para ter o mesmo tamanho do codificador. E eu usei o módulo vizinho mais próximo aqui, que inclusive é menos custoso do que o linear. E essa é a vantagem da interpolação, né? A gente garante que esses carinha aqui, a ativação do bloco anterior vai ter exatamente o mesmo tamanho do codificador, que é a entrada do codificador. Se a gente usasse uma convolução transposta, a gente só conseguiria dobrar o tamanho desse cara. E aí, de repente, poderia ter um desalinhamento ali entre as dimensões. Mas aí também poderia fazer uma lógica de ajustar as dimensões. Né? Mas a interpolação fica bem mais fácil. Então, isso aqui vai ser essa interpolação aqui, né? Que vai interpolar, aumentar, melhor, dobrar o tamanho espacial da ativação do bloco anterior. Aí, na entrada do codificador, vai ser aplicada essa convolução para ajustar o número de canais. A gente simplesmente soma as duas ativações, que é essa soma que está aqui, e aplica uma nova convolução 3x3, e isso vai ser o resultado desse bloco. Aqui. Então, o bloco ele é pequeno, a implementação, mas ele está fazendo bastante coisa aqui. Né? Ele tem essa lógica de receber uma ativação do codificador, ajustar o número de canais, receber uma ativação do bloco anterior do decodificador e ajustar a dimensão espacial, aí somar as duas coisas, fazer uma convolução e mandar o resultado para a saída aqui, próximo bloco. Então, isso é um bloco do decodificador. E aí, voltando, né, o decodificador, então, completo era isso. Era aquela conv no meio, essa conv aqui. E aí, os vários desses bloquinhos de decode. E isso é aplicado em ordem, né? Então, a gente aplica a conv do meio e aplica os blocos para cada entrada. E essa parte do decodificador, ela não tem essa camada final ainda, certo? Inclusive aqui na imagem, acho que eu tenho que mudar um pouco a imagem. Ela é só até aqui, essa classe do decodificador. Ela está só até o último bloco. Esse carinha final vai estar em outro modelo que a gente vai fazer. Mas está claro, pessoal? Aqui é justamente aí, como eu falei, a gente não tem coisas muito... a gente sai daquela ideia bem básica quando a gente vê sobre redes neurais, né? Uma coisa mais básica de redes neurais, que uma rede neural é basicamente fazer umas convoluções, pooling, e depois classificação. Quando a gente começa esse tipo de arquitetura, né, de segmentação, detecção de objetos e tudo mais, as arquiteturas são mais complexas, tem bem mais coisa acontecendo, e é muito fácil errar alguma coisa aqui, mas é o que é a ideia geral da coisa. Professor, tem a primeira, um x1 conv, que é na parte dos ajustes dos canais,
né? Isso. Aí, depois disso, tem a soma e tem essa segunda convolução à esquerda, que no caso está até marcada. O objetivo dela não é aumentar a imagem. Quem aumenta a imagem é a interpolação. Então, Isso. qual seria o papel dela? Então, lembrando que a gente, a princípio, nem precisaria ter nada dessas convoluções, certo? A gente poderia só interpolar e também fazer outro tipo de uma interpolação dos canais, ou o que seja. A questão é que as convoluções que a gente adiciona no modelo, elas vão ser parâmetros treináveis que vão aprender novas informações sobre os dados que a gente está mandando para o modelo, sabe? Então, a ideia aqui é que a gente somou atributos de uma certa escala com os atributos da escala anterior. Então, a gente fez essa soma desses atributos, né? A ideia é que essa camada ela vai misturar esses atributos para gerar uma nova ativação com melhores informações para ser enviada para a próxima camada, entendeu? Da mesma forma que no codificador também a gente tem isso, a gente recebe uma ativação e uma convolução meio que mistura os valores ali para gerar valores melhores, atributos melhores para a próxima camada. Então o decodificador está fazendo isso também, está gerando informações que possivelmente vão ser mais úteis ali para as próximas camadas processarem e gerarem a saída final. Entendeu? Entendido, obrigado. E aí também é uma questão, é comum ter pelo menos uma camada de convolução com essa ideia, né? Que para cada escala você pelo menos tenta aprender alguma coisa nova ali quando você está decodificando a imagem. Se tivesse só interpolação, acho que não daria muito certo, porque aí você só vai interpolar valores e só nessa convolução aqui não vai aprender muita coisa, eu acho. Tem que ter pelo menos algumas camadas ali de convolução para melhorar o seu resultado. Entendeu? Obrigado. E aí, tendo esse modelo, esse decodificador, né? Então, se a gente, por exemplo, criar um decodificador, e aqui é um pouco diferente da imagem, né? Digamos que eu quero um decodificador que ele vai receber uma lista de atributos de 64 canais, 128 canais, 256 canais, e eu quero que ele internamente tenha 64 canais. E aí eu crio esse decodificador e para testar aqui, né, eu posso mandar como se fosse um. Isso aqui seriam as nossas features, né? Tem uma lista de features aleatórias aqui também com esses tamanhos que eu defini. Se eu mandar isso para o meu decoder, ele vai retornar um tensor que tem o tamanho da primeira feature aqui, né? Mesmo número de, ou melhor, tem 64 canais, que é o que a gente definiu aqui, e tem a mesma dimensão espacial que a feature de entrada aqui, que seria a saída dessa última camada aqui antes dessa interpolação final. Ok, pessoal? Então isso é um decodificador que vai decodificar ativações de um codificador para gerar nossa saída. Professor, Ó, uma dúvida. Tem que ter algum cuidado no tratamento desse ajuste dos canais, tipo, para pegar os dados, sei lá, tem alguma forma de pegar os dados de uma forma mais significativa? Os parâmetros dessa conv 1 por 1, tem alguma coisa que é ajustável? Porque vai perder um pouco de informação, não vai? Ou não? isso. Você pode ter perda de informação. E aí tem alguma coisa como ajustar, como otimizar esse processo? Aí a questão, e é um problema de redes neurais, é tentativa e erro. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer, a convolução 1 por 1, ela só vai combinar a cada pixel dos canais daquele pixel. Você pode usar uma conv 3 por 3 ou até maior de repente, com a ideia que, ok, então eu vou querer combinar uma região ali da minha imagem, todos os canais, e comprimir isso para são 64 valores. Né? Outra opção seria usar, na verdade, mais de uma camada de convolução. Então você pode pôr 2, 3 camadas, que aí o modelo a princípio vai aprender informações sobre essas desativações. E que ainda é a mesma ideia de um codificador, né? O codificador está gerando ali, é como se fosse um compressor de imagens, né? Ele está comprimindo as informações que a gente tinha numa imagem original, ali milhões de valores, em apenas alguns valores para classificação. Né? Mas se realmente a preocupação maior for perder informação porque está reduzindo o número de canais, o teste principal que você pode fazer é usar um canal interno aqui do decodificador maior, sabe?
Eu poderia usar aqui 128 em vez de 64, por exemplo. Seria esse parâmetro aqui, né? Decoder channels. Se eu usar, bom, na verdade, tem que ser melhor. Se eu usar, por exemplo, 512. Se eu usar 512, eu não vou estar perdendo informação em nenhum desses três escalas. Né? Talvez nessa escala eu esteja perdendo alguma informação. Então, se a preocupação for essa, seria tentar usar mais canais aqui no decodificador ou aumentar a convolução. Mas é um negócio que, justamente, é difícil saber sem testar. Entendi. Obrigado. E a ideia também é que, a princípio, o codificador ele vai ser algo bem poderoso, que foi treinado justamente no ImageNet, uma grande base de imagens. Então, ele possui atributos que são extremamente ricos para caracterizar as imagens. E, de fato, às vezes a gente vai estar perdendo informação. E imagens naturais, ou melhor, imagens naturais não. Quando a gente quer máscaras que não sejam tão precisas, né, tão exatas, não é tão ruim perder um pouco de informação. E imagens médicas, realmente, isso pode ser um problema grande, né? Você está perdendo informações sobre alguma coisa muito importante que é um pouco diferente do que você está, do que em outras imagens, por exemplo. É algo complicado. Mas é o que eu falei, né? Apesar de classificação ser um problema extremamente bem estudado, e hoje em dia a gente convergiu basicamente em arquitetura bem padrão, ResNet, Transformers e tudo mais. Decodificadores ainda é um problema bem aberto, justamente o que é a coisa ideal, né? Quantos canais a gente tem que usar, quanto de informação eu estou perdendo aqui para gerar minha máscara, é uma coisa que ainda não está tão bem definida. Tem várias possibilidades diferentes que o pessoal usa. Então é um problema aí bem aberto e até bem interessante de estudar. Bom, mas aí, tendo a implementação do decodificador, a gente pode implementar o modelo completo em si. Eu chamei aqui de encoder-decoder, ele vai fazer tudo. Ele vai receber uma imagem de entrada, codificar essa imagem, então o modelo é tudo isso daqui. Ele vai codificar essa imagem usando uma ResNet, e aí vai usar essas ativações intermediárias, decodificar elas, dar uma saída. Né? Então o modelo vai ser isso, ele vai receber um codificador do tipo ResNet, que vai usar como atributo aqui. Ele vai receber quantos canais eu vou precisar para o decodificador, ou melhor, o número de canais interno do decodificador, que no caso dessa imagem aqui é o 64, quantos canais, né? E o número de classes que eu vou querer classificar no final, né? Eu preciso saber quantas classes eu vou ter. Então, ele vai salvar o codificador como atributo. Eu consigo obter a lista de canais do meu codificador. Eu poderia ter como parâmetro também de entrada aqui, mas eu consigo obter essa lista de canais. Porque nesse modelo eu coloquei aquela função que a gente viu, getFeatures, que ele vai pegar a minha entrada e aplicar a ResNet passo a passo aqui, né? Call, betnar, remove, os estágios, e salvando as features, aquela função que a gente acabou de ver. E aí eu consigo fazer uma função getChannels, que eu passo um dado aleatório mesmo, nessa rede, na minha função getFeatures. E aí eu pego desse resultado, bom, falando mais passo a passo, né? Então, eu tenho essa função getChannels, eu pego o meu codificador aqui. Ah, é uma coisa importante, né? Isso aqui é o meu modelo, que é a minha ResNet. Uma questão de capricho aqui, de repente esse modelo está em modo treinamento ou validação. Eu pego e salvo se esse modelo estava em treinamento ou validação ou não, e ponho ele em modo validação, igual. Aí eu pego um tensor aleatório, chamo essa função getFeatures, que vai gerar essas features aqui do meu codificador. E aí dessas features, eu posso iterar sobre elas e pegar aqui o número de canais, que elas vão ter 4 dimensões, né? A dimensão 1 vai ser o número de canais. Então eu tenho o número de canais ali no meu codificador. E aí, caso o modelo tivesse modo treinamento, eu volto ele para o modo train ali, só para não mudar. De repente o modelo está em validação, e aí, não, melhor, está em modo treinamento, e aí quando a gente aplica essa função, a gente muda o modo dele. A gente põe ele de volta lá em treinamento e retorna o número de canais. Vai ser esse carinha aqui. E aí, um outro atributo desse modelo é o decodificador, que está implementado ali em cima. E eu vou ter uma camada final de classificação, que é essa camada aqui. Classificação. Que vai fazer a minha classificação final. Então, ela vai receber o número de canais do decodificador
e gerar num classe esses valores. Então, o modelo, na verdade, ficou bem simples, nessa questão de ter um codificador, um decodificador e camada de classificação. E aí, o forward desse modelo é isso daqui, né? Então, ele vai receber uma imagem de entrada, ele vai salvar aqui qual o tamanho da imagem de entrada, que vai ser os dois últimos valores do shape da imagem. Ele vai extrair as features dessa imagem usando o codificador. Então, esse get features é aquela função que aplica o codificador, extrai as features. Vai chamar o decodificador nessas features. E aí, como eu falei, o desenho aqui está meio errado, mas a saída do decodificador vai ser a saída dessa camada aqui. E aí, essa saída a gente pega, se o tamanho dela não for igual ao tamanho da imagem de entrada, a gente interpola essa saída para ter o mesmo tamanho que a imagem de entrada. Então, isso é essa interpolação final aqui. A gente garante que a saída do decodificador vai ter o mesmo tamanho que a imagem. E aí aplica a camada de classificação final para gerar essa saída. E aí o nosso modelo a gente cria assim, né? Pega uma ResNet, que pode ser uma ResNet 18, ou 34, 50, 101, que seja. Pode ser pré-treinado ou não. E a gente cria o nosso codificador e decodificador. Então, se a gente mandar para ele aqui um tensor, por exemplo, uma imagem de 3 canais tamanho 224 por 224, esse modelo vai gerar uma saída de 2 canais, que são as duas classes que a gente criou ele aqui, 224 por 224. Certo, pessoal? Então, é um modelo bem complexo, né? Mas aqui tem vários elementos que a gente vê no dia a dia em redes neurais. Legal. E esse é o modelo que também tem que ficar dando uma olhada no código, executando algumas coisas para ver o que está acontecendo. Acho que justamente fazer isso daqui por um modelo do lado da figura ajuda bastante, né, para ver o que é cada elemento. Depois eu vou corrigir isso aqui, era para estar fora do decodificador, para estar aqui. Quem está só no outro modelo. Mas a ideia é essa. Mas então, a figura está bem boa, dá para entender bem. Né, tá ajudando bastante. E aí, isso é bem diferente do modelinho simples que a gente fez, certo? Aquele modelinho de segmentação que a gente tinha ali só de convoluções. Mas, justamente, a gente fez tudo isso para ter essa ideia, né? A gente conseguir codificar a imagem, extrair atributos em várias escalas da imagem, depois decodificar isso para ter o meu resultado. E é importante mencionar, pessoal, esse tipo de modelo, ele é extremamente popular hoje em dia em geração de imagens, por exemplo, geração de imagens artificiais. É um modelo desse tipo que é feito. Você tem um codificador e aí aplica um decodificador nele. Remoção de ruído de imagens, colorização de imagens. Você tem esse tipo de arquitetura, porque você tem que ter como entrada uma imagem, como saída uma imagem também. Mas é importante também mencionar, dificilmente, raramente a gente tem que implementar um modelo desse na mão. A não ser, talvez, em algumas questão de pesquisa e tal, mas no dia a dia, raramente a gente vai precisar implementar um modelo desse. Mas saber como que ele funciona internamente, né, pode ser bem útil para extrair coisas intermediárias do modelo, para adaptar algumas coisas dele. Em geral, a gente vai usar arquiteturas prontas, mas é importante saber como que ela está funcionando. Entendeu? E aí, então, dada essa arquitetura, aí tem um notebook que mostra o treinamento desse modelo. Então, aqui no notebook, ele importa esse modelo que a gente acabou de implementar em Encoder Decoder. Ele carrega uma ResNet 18 pré-treinada do PyTorch. Então, lembrando, vai ser um codificador que vai ser treinado no ImageNet. Vai criar o decodificador, aqui, o decodificador, né? E a gente treinando esse modelo, rapidamente, na verdade, ele até fiquei meio impressionado, mas a acurácia dele, numa época, já fica praticamente perfeito para segmentação. A gente vai ver o resultado em si, mas a gente treina ele bem rápido por causa do codificador pré-treinado e por causa que as imagens elas são muito parecidas justamente com as imagens do codificador aqui. E aí o treinamento em si, ele é muito parecido com o treinamento do modelo de classificação.
Tanto que eu fiz uma gambiarra aqui para importar as funções do modelo de classificação do outro notebook ali, do outro módulo 6 de classificação. A única diferença, então a gente vai ter essa função train, é aquela coisa, a gente vai pôr as sementes, vai pegar o dataset, criar o data loader, e aí a diferença para a classificação é que no data loader a gente vai ter esse collate function, que eu mencionei há pouco, para indicar como que a gente quer criar o batch de imagens. A gente precisa disso para validação, porque as imagens têm tamanhos diferentes. Então vai ser feito aquele padding nas imagens para elas terem o mesmo tamanho. No treinamento não precisa, porque a gente está dando um crop nas imagens para ter o mesmo tamanho. Na entropia cruzada, a única diferença aqui a gente tem de novo o desbalanceamento de classes. Então a gente corrige o desbalanceamento entre o número de pixels de fundo e o objeto passando um tensor aqui com aqueles pesos que a gente calculou. E a entropia cruzada do PyTorch, ela recebe aqui um outro argumento, que é qual o índice do nosso target a gente quer ignorar ao calcular a entropia cruzada. Então aqui é bem importante, né? A gente passa aquele índice que a gente usou para a borda dos objetos, que era o valor 2, e também para o padding ali que a gente fez para ter as imagens do mesmo tamanho. A gente diga que a gente vai ignorar o resultado do modelo para quem tem esse índice no target. Então o modelo ele vai calcular a entropia cruzada para cada pixel do resultado. Só que aí quando ele for fazer uma média para todos os pixels, ele vai ignorar esses pixels que tem o valor 2 ali no target. E aí o resto é igualzinho, a gente cria o otimizador, cria aquele scheduler para reduzir a taxa de aprendizado do otimizador. E aí para cada época faz o passo de treinamento e validação, salva ali as informações de loss, e salva o checkpoint, né, do melhor modelo, com a menor loss de validação e o checkpoint para cada época também. E essa função de treinamento e validação eu até importei do próprio script ali de classificação, porque elas são idênticas. E acho que talvez a diferença maior é como a gente avalia a acurácia do modelo. Então, bom, só para retomar, né? Então, a única diferença para o treinamento de classificação foi a função de collate para o batch, o ignore index, a gente ignorar. Só isso, na verdade. E aí a gente só tem na classificação, a gente tinha uma função de acurácia que a gente usava para medir a qualidade da classificação. Que a gente pegava as classes que o modelo retornou com as classes que deveriam ser corretas, que são as corretas das imagens, né? E comparava as duas. A segmentação, no fim das contas, é a mesma coisa, só que a gente faz isso por pixel. Então, a função ela vai receber a saída do meu modelo, a saída ali do encoder-decoder, e a máscara que a gente criou, que é o target, que são zeros e uns, e 2, onde a gente quer ignorar. Né? E a gente quer ver o quão parecidos são essas duas imagens, né? Quantos valores são iguais. Então, o que a gente pode fazer nesse score, a gente tira o argmax ao longo da dimensão 1. Isso aqui vai pegar, né, ao longo da dimensão dos canais ali, que se eu tenho duas classes, eu vou ter 2 canais. Qual o valor é maior, o índice do maior valor. Então, esse prédio vai ser uma imagem de zeros e uns, uma imagem binária. Né? E aí, ambos eu dou um reshape para -1 para transformar num array 1D, para facilitar as coisas. Então, eles vão virar um array 1D. E eu filtro eles para não considerar os valores que são 2. Então, eu posso pegar aqui a predição do modelo somente onde o target não é 2. E os próprios targets onde o target não é 2. Então, eu vou ter tensores 1D, onde o target não é 2. E aqui, inclusive, o ideal seria ser um parâmetro da função, isso aqui. Né? Eu pus hardcode do valor 2 aqui, ele pode mudar, como a gente viu no nosso dataset. Mas está usando o valor 2 aqui. E aí, dadas as previsões do modelo e os targets, a gente pode medir os true positives, que é né, os pixels que o modelo indicou como sendo do objeto e que eram realmente para ser classificados como objeto. Vai ser quando o prédio igual a targets. Aí, aqui está considerando o fundo também. Na verdade, essa métrica agora que eu vi, ela não é bem o IOU. Ela é só realmente quantos pixels forem iguais ali. Isso aqui só é medir quantos pixels são iguais nas duas imagens. E a gente vai ter o falso positivo e falso negativo também. Então, o falso positivo é
quando o target era para ser 0, mas o modelo colocou como 1. Então era para ser um fundo da imagem, mas o modelo classificou como objeto. E aí a gente faz um AND nesses dois, né? Então isso vai ser um número de falso positivo. E onde era para ser objeto, mas o modelo classificou como fundo, vai ser o falso negativo. E a gente pode ter uma razão entre isso, né? O número de true positives dividido pelo todos os casos. Isso vai ser uma intersecção dos valores, que é uma possível medida de acurácia. Existem várias outras para segmentação, né? Mas isso seria quantos pixels foram corretos para a minha tarefa. E aí, é esse carinha que está mostrando aqui a acurácia, né? Então ela está próximo de 1 mesmo. Mas em segmentação é sempre importante a gente ver realmente o resultado, porque em classificação ou acertou ou errou o modelo, certo? É o único valor que a gente está esperando. Em segmentação, você pode errar de várias formas. Você pode errar na borda do objeto, você pode gerar objetos falsos na imagem, né? Então é sempre importante ver realmente o resultado. E no caso desse modelo, igual a gente fez para classificação, tem outro notebook isso. Eu tenho esse checkpoint que foi salvo daquele modelo e está lá no GitHub, inclusive esse checkpoint do modelo. A gente carrega o checkpoint, recria o modelo. Então, a gente pega o dataset, pega o codificador da ResNet 18, cria o modelo encoder-decoder, carrega o dicionário de parâmetros desse modelo. Lembra que a gente carrega os parâmetros. Inicialmente ele vai ter parâmetros aleatórios, e a gente carrega os parâmetros que foram treinados do checkpoint, coloca o modelo em modo validação, né? E aí, só como exemplo, né, para 5 imagens ali do meu dataset, eu aplico o modelo nessas imagens. Lembrando que tem esse unsqueeze, porque a imagem ela não tem a dimensão do batch, e o modelo ele espera a dimensão do batch. Então a gente adiciona uma dimensão a mais ali no começo do tensor. Faz a previsão pegando o argmax. Eu não cheguei a mencionar em muitos detalhes, né, mas o torch.argmax ele retorna justamente o índice do maior valor do tensor ao longo de uma dimensão que a gente especifica aqui. Então ele vai retornar o índice ao longo dessa dimensão 1, que é a dimensão dos canais. E aí eu só visualizo o resultado, né? Então esse é o resultado, né? A gente tem a imagem original, o que é o target dessa imagem, né? O target padrão ouro ali, referência, e o que o modelo resultou dessa imagem. Então dá para ver nessa primeira imagem, por exemplo, como uma boa qualidade, inclusive o modelo segmentou a cauda do gato que não estava no target, certo? O gato tem uma cauda aqui que não foi marcada manualmente, mas o modelo segmentou ali. Inclusive, eu não lembro se aqui é o conjunto de validação, né? Então, o modelo está visualizando bem. Cauda, o gato aqui também, segmentou bem. Aqui o cachorro, é o que eu tinha falado do colar lá, foi marcado para não segmentar o colar, né? O modelo acabou justamente não segmentando essa parte aqui da coleira do cachorro. Funcionou legal aí. Né? A única imagem um pouco pior do gato aqui, dá para ver que apareceram alguns componentes desconexos, ou um pequeno erro na borda aqui, mas também, em geral, a qualidade ficou muito boa, né? O cachorro aqui também. Também eles marcaram aqui a coleira do cachorro para não segmentar, mas aí o modelo segmentou tudo, que é o mais esperado mesmo, né? Porque essa coleira vai ficar bem pequena ali, é um objeto bem pequeno, então o modelo em geral não vai ver isso. Professor, você poderia explicar novamente o objetivo do argmax ali na dimensão? Pegar na sala de cima. Eu vou até mostrar aqui. Digamos que eu tenho um torch.tensor, tem um tensor, tem alguns valores aqui. Por exemplo, 7, 12, 6. Digamos que eu tenho esse tensor aqui. Inclusive, pode ser até usado assim, para argmax. Ele vai retornar, né, para a dimensão que a gente colocar aqui. Por exemplo, se eu pôr de 1, a dimensão 0 em geral não, ela sempre está associada às linhas, e a dimensão, se o tensor for 2D,
A dimensão 0 seria as linhas e a dimensão 1 são as colunas. Então, ele vai retornar o índice do maior elemento para cada linha desse meu tensor, sabe? É como se ele fosse olhar ao longo das colunas e selecionar o maior índice. Então, isso daqui... Tem que cortar o for. Ele vai selecionar, por exemplo, para essa primeira linha, o índice do maior valor, que no caso, como o maior valor é o 7, ele vai retornar o índice 1. Para essa outra linha, ele vai retornar o índice do maior valor, que é o 0. E aí que ele vai retornar 1, e aqui 0. Então ele olha ao longo dessa dimensão aqui, retornando o índice do maior valor naquela dimensão, entendeu? Se eu puser 0 aqui, por exemplo, ele vai retornar só 2 valores, né? Que é o, por coincidência, ficou binário também, né? Que é o maior valor ao longo dessa primeira coluna, que é o 12, então é o índice 1. E o maior valor aqui é o 7. Se o maior valor fosse esse cara, ele ia retornar o 3 aqui. Esse carinha aqui. Então ele retorna os índices dos maiores valores, entendeu? Entendi. E por que a gente quer os índices? A gente vai comparar 1 a 1? Quando faz o reshape ali, você deixa transformar a linha em um array e compara 1 a 1, tirando o filtro ali de 2, né? Isso no caso da segmentação, lembrando, o resultado do meu modelo, por aqui, por exemplo, o resultado do meu modelo vai ser um batch de, por exemplo, 16 imagens, 2 canais e o tamanho da minha imagem aqui. Eu estava usando 384. Você está pegando a argmax porque você está classificando entre 0 e 1. Entendi. Beleza. Ô César, acho que no começo da aula... Ai, perdão. No começo da aula, o senhor tinha mencionado que era interessante, né? Deixar cada classe sendo um índice começando de 0, né? Seria por causa disso. 0 é... Isso. Então, o resultado do modelo vai ser isso, né? Então, 2 dimensões aqui são espaciais. Você tem o batch, que são 16 imagens, e aí tem os canais, que justamente para cada pixel, o modelo vai atribuir um score daquele pixel pertencer a cada classe. E a gente está associando as classes aos índices mesmo desse tensor aqui, que é o que o Matheus falou, né? Por isso que o nosso target aqui, o 0 é o fundo, o 1 é o objeto. Então, a princípio, o índice 0, os valores que o modelo retornou para o índice 0, inclusive, pode ter certo. Digamos que eu tenho aqui um X, inclusive eu tenho aqui, né, os resultados. Deixa eu só executar essas coisas aqui. O resultado do meu modelo é esses scores aqui, certo? Para uma dada imagem. Então, esses scores, para uma imagem, ele vai ser isso, né? Um teste de 1, 2 valores, desse tamanho. Aí, como é validação, não é necessariamente quadrado. Né? Então, esses scores, se eu pegar uma imagem 0, canal 0, isso daqui vai ser os scores associados à classe de fundo, né? E isso daqui, porque tem um batch ali, fica mais confuso, né? Mas é a classe de objeto, a objeto. Entendeu? Entendi. E aí... Desculpa. Não, vamos lá. Não, a outra pergunta é por que a gente não faz uma classificação multiclasse, uma vez que se a gente descarta o que é 2, né, a gente não está passando para o modelo ali na entropia cruzada, se ele tem que fazer algum ajuste ou não daquela área, né? Por exemplo, a área do cachorro aí, na verdade, ele não aprendeu se ele deveria considerar ou não, porque essa região de pixels foi descartada, né, com aquele filtro igual a 2. Então, ali ele não ajustou nenhum parâmetro para, de fato, aprender se ele deveria aí considerar como bird ou não. Então... Isso é uma boa observação mesmo. De fato, a gente poderia adicionar uma terceira classe, que é ignorar, e talvez o modelo aprenderia melhor a ignorar esse tipo de objeto. Faz sentido. É isso que você recomendou, né? Você pensou, né? É isso mesmo.
É uma possibilidade, né? Selecionar para uma terceira classe. É que aí depende da sua intenção, né? Se é realmente ignorar, assim, classificar como uma outra coisa o objeto, ou só ignorar na verificação da qualidade do modelo, sabe? É como você falou, o modelo não aprendeu nada sobre esses objetos, porque a gente só está ignorando eles. Isso pode dar problemas, como deu aqui, né? Realmente. Aí é uma questão de escolha, né? Assim, o que me pareceria mais natural seria incluir esses objetos como parte do animal, e aí o modelo talvez aprenderia quando tem objetos, mesmo que o objeto tenha essa característica, mas esteja em outro lugar que não o animal, ele não classifica, e quando está no animal, ele classifica. Mas aí também é o tipo de detalhe que tem que testar mesmo o que vai dar os melhores resultados. Mas o mais poderoso seria realmente você ter 3 classes, e aí você pode escolher, né? Essa terceira classe, ela vai parecer um animal ou não depois, com pós-processamento. É uma coisa a se tentar. Poderia ser até um tema de projeto da disciplina. Pode ficar mais difícil de treinar só, né? Porque vai atrapalhar a função de curso. Atrapalhar não, né? Mas erros na terceira classe vai deixar a acuração mais baixa. Então. Teria um pouco questão de balanceamento também, que são objetos bem pequenos, né? Poderia ter que balancear e dar maior peso para eles. De repente a acurácia ali já não vai ficar tão boa, só que aí você pode olhar a matriz de confusão, né? Ver qual classe está errando mais. Mas são objetos pequenos também, o modelo em geral, modelo de segmentação, eles tendem a ter dificuldades com objetos pequenos. É questão de testar. Aquela coisa ali também, aquela segunda imagem do gato ali, né? Poderia ter várias terceiras, né, no caso. Poderiam ter vários objetos ali naquela estante da direita, né? Que acho que ia confundir bastante nesse caso. Talvez tenha até sido esse modelo confundir um pouco. Sim, a rede ela teria que aprender que o objeto ele só é ali essa terceira classe se ele tiver rodeado de animal, né? Tem que ver o contexto. Mas, por exemplo, se tivesse ali, no caso, sei lá, um objeto do lado da orelha do gato, né? A rede ela ia ter que aprender que o objeto está fora do gato e não dentro, né? Ia ser bem complicado, eu acho, mas precisa de um treinamento bem rico ali. Isso é algo interessante de verificar, né? A gente vê que esse modelo, justamente, ora aqui a coleira ele ignorou, ele classificou como animal, na verdade. Enquanto que aqui, com um objeto meio redondo, ele não classificou como animal, classificou como fundo. Aqui provavelmente ele classificou como fundo justamente porque cachorro e gato vermelho você não vai ter em geral, né? Então a cor vermelha está bem fortemente associada ao fundo da imagem, provavelmente. Então aqui ele classificou como fundo. Isso aqui tem um gato e cachorro pintado, né? Eu acho que não tem. Difícil. Bom, pessoal, aí a ideia geral é essa. Deu para ver que o modelo, só acabei não pondo o tempo aqui, mas esse modelo treina bem rápido por causa do codificador pré-treinado aqui. Isso aqui foi só uns 5, 10 minutos no máximo para treinar esse modelo. Se fosse treinar do zero, seria bem mais difícil, bem mais demorado. Os parâmetros aqui também, só para notar. Classificação, em geral, você consegue usar um batch maior, porque as suas imagens elas são sempre reduzidas de tamanho. Já segmentação, em geral, você só consegue usar um batch menor do que classificação. Se eu não me engano, classificação a gente usou um batch de 256, né? 256. Em segmentação, acho que, se eu não me engano, na minha placa aqui, teve que ser 32, foi o maior que eu consegui. Que até que é bom, hein? E isso porque no treinamento a gente está dando crop na imagem, então ela está ficando menor. Então o batch pode ser menor. Na validação eu tive que ter um batch ainda menor aqui. E aí teve o HDK, o resize, o learning rate 0.01. Nada muito. Dá para ver que o modelo até que melhorou um pouquinho ainda com as épocas aqui, né? Vou ter o log aqui. Bom, não tem. Ter aqui menos resultado, aqui é só o último. Mas dá para ver que estava tipo 0,98, chegou a 0,87 e está em 0,99 aqui. Bom, e aí, pessoal, esse módulo aqui, quem quiser dar uma olhada depois, né, justamente ele está organizado dessa forma, que é a organização padrão que eu usei. Tem o script dataset.py, que é responsável por fazer o tratamento do dataset, né? Ele tem as funções que a gente já viu, né? Uma classe subset para dividir um dataset de treinamento e validação. Lembra que ele vai selecionar um subconjunto do dataset.
tem aquela classe do AutoSortPad segmentação, que vai criar um dataset da segmentação, né? As transformações de treinamento e as transformações de validação, que a gente usa nos notebooks. Aquela função que concatena os batches. E aí uma funçãozinha getDataset que vai ser responsável justamente por criar o treinamento e validação e retornar. E eu pus os pesos das classes aqui como hard-coded, foi calculado naquele notebook lá de geral. 2/3 dos pixels são de fundo. Inclusive aqui tá errado, né? Inclusive aqui tá errado. Acabei de ver um bug. Porque a gente viu que o peso do pixel de fundo era maior, tem menos pixel de fundo. O número de pixels de background. O número de pixels de background, inclusive eu vou manter impresso aqui, né? O número de pixels de background é menos e o número de pixels de objeto é mais. Então, o ideal seria dar um maior peso para o fundo e menor peso para o objeto. Eu acabei confundindo aqui, porque em geral você dá um maior peso para o objeto mesmo. Então, na verdade, esse treinamento que a gente fez, a gente deu um peso maior para os objetos. O ideal seria inverter isso aqui. Mas até que ficou bom o resultado, hein? Vamos procurar. Como eu falei, é sempre bom ver o resultado final para ver se está adequado. Né? E dá para fazer pós-processamentos nas imagens, certo? Remover componentes conexos pequenos de pixels. Isso é o tipo de coisa que a gente vê em PDI. A gente consegue tapar buracos na imagem final e tudo mais. Então dá para fazer um pós-processamento para corrigir essas máscaras aqui. Beleza, pessoal? Beleza, Aí, César. só para mostrar também, o próprio PyTorch está nesse notebook de treinamento do modelo. Está meio jogado isso aqui. Mas o PyTorch ele também possui modelos de segmentação pré-treinados. Um dos mais populares esse é o DeepLab. Ele tem o DeepLab, ele chama, né, de DeepLab V3 ResNet 50. Então é um modelo que tem a ResNet 50 como codificador e um decodificador que é chamado de DeepLab. Ele é como se fosse o Feature Pyramid Network que a gente acabou de implementar, só que ele tem até menos passos de decodificação. Ele tem só 2 níveis de decodificação em geral, se não me engano. E ele usa convolução dilatada, então ele é um decodificador bem leve, que é o modelo que tem no PyTorch. E esse modelo, então, ele usa uma ResNet 50 que foi treinada no ImageNet, e o modelo em si, o DeepLab de segmentação, ele foi treinado no dataset Coco. O dataset Coco é um dos maiores datasets de segmentação que a gente tem, feito pela Microsoft. Que tem quantas imagens? Não lembro. Aqui. Na verdade, tem menos do que eu pensava. Tem 123 mil imagens, que é bem menos que o ImageNet, né? E tem várias categorias, por exemplo, placas de trânsito, carro, bicicleta, pessoas, frutas, talheres e tudo mais. E ele tem um explorador aqui dessas imagens. Né? Você tem, por exemplo, as máscaras. Aqui é multicategoria, então você tem máscaras associadas à pessoa, associada à mochila aqui, associada ao mosquito, cara. Associada à pessoa, aqui tem os móveis também. Então você tem essas máscaras de objetos relevantes das imagens. Dá para ver que as máscaras do Coco, elas não têm uma qualidade tão boa. Você vê que aqui tem a parte da pessoa fora da máscara aqui também. É até meio criticado, né? Porque é muito custoso realmente você marcar essas imagens. Você vê que as máscaras elas estão bem mais ali, não tão exatas. Até aqui também o fogão está marcado em cima da bolsa aqui. Mas você tem umas marcações aqui também. É um dataset bem grande. Então, esse modelo aqui pré-treinado, foi pré-treinado no Coco. E dá para ser usado também. Você pode refinar ele no seu dataset. Ok? E só para mostrar também. Então, eu estou falando de modelos pré-treinados. O Torch Vision ele tem uma lista dos modelos que foram pré-treinados que você tem disponíveis. Se você olhar a documentação, você pode buscar no Google, né? Torch Vision Models. Ele vai ter todos os modelos que foram pré-treinados para diferentes tarefas. No caso, classificação, segmentação, detecção de objetos, classificação de vídeos, estimativa de fluxo óptico. O que a maior quantidade de modelos que tem são os de classificação.
Então, você tem várias arquiteturas aqui que ele tem disponível. Uma delas é a ResNet, que a gente tem usado, que é uma das mais populares. E o que ele tem aqui é uma tabela para cada arquitetura e cada versão da arquitetura aqui, qual a acurácia que aquela arquitetura tem no ImageNet. Então, por exemplo, a AlexNet, que é uma das redes mais antigas que tem, um dos artigos que foram responsáveis ali pelo boom de redes neurais, mas é um modelo já bem antigo, ele tem uma acurácia de 56 no ImageNet, que até que é bom, né? Mas aí você tem modelos que tem acurácia 84, 80, 85, assim por diante. Então tem uma grande quantidade, na verdade, de modelos de classificação que a gente pode usar. E de segmentação, a gente tem bem menos, né? Tem o DeepLab V3, FCN. Esses dois modelos são bem simples. A FCN é aquele modelo que eu falei que ela, na verdade, ela usa um mapa de ativação de tamanho 14 por 14 e aí interpola esse mapa para o tamanho original, então ele é bem inexato as máscaras que ela gera. O melhor modelinho é o do DeepLab V3 aqui, do PyTorch. Entre os modelos que vêm prontos, né, existem vários modelos em repositórios GitHub e tudo mais que a gente pode usar pronto. Mas esses modelos do PyTorch são mais fáceis, porque a gente só importa direto da biblioteca. Ok? Bom, então isso é segmentação. É um modelo complexo, mas é um modelo, como eu falei, né? Em segmentação, o modelo vai receber uma imagem e o resultado tem que ser as segmentações. Mas esse tipo de arquitetura, pode ser bem mais geral, certo? A gente consegue usar ela em qualquer tarefa que a gente queira receber uma imagem e ter como saída também uma imagem. Então, na próxima aula, a gente vai ver como exemplo um autoencoder para remoção de ruídos de imagens. E que está aqui. Fazer uma coisa desse tipo, acho que não sei se vai ficar bom na transmissão, né? Quando você tem uma imagem ruidosa e o modelo é responsável por remover esse ruído da imagem. E a gente vai ver que a arquitetura é exatamente a mesma, só vai mudar o final ali. Em vez de a gente querer classificar em N classes, a gente quer que esteja uma saída de 3 canais para ser a imagem original. E aí o desafio mais relevante dessas arquiteturas que tem como saída uma imagem é definir uma métrica boa de qualidade da nossa imagem, né? Porque não existe ainda um problema em aberto definir uma métrica de qualidade. Mas isso é para a próxima aula. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa parte de segmentação? Quer dizer, dúvidas provavelmente tem. Essa questão da arquitetura é questão de implementar mesmo, porque é muito difícil. Só vendo assim, a gente entender tudo que está acontecendo. Mas, Carlos, você ia perguntar alguma coisa? Não é bem uma dúvida conceitual, mas a gente vai ver um pouquinho de segmentação de instância que fala, que é quando considera-se o objeto em questão, né, não só a classe, e aí a junção das duas, né, é panóptica que fala, né? Isso. O que a gente está vendo aqui é mais segmentação semântica mesmo. Segmentação de instância é bem mais desafiadora. Inclusive o próprio dataset Coco, ele tem ali as instâncias. É mais complicado. E, em geral, segmentação de instância é mais adequado você misturar com detecção de objetos, sabe? Porque detecção de objetos, você vai tentar definir um bounding box para cada objeto ali da sua imagem, e aí, para esses bounding box, você tenta criar uma máscara de segmentação, gerar a melhor abordagem. E justamente detecção de objetos, que é uma tarefa bem usual em visual computacional, eu acho que não vai dar tempo da gente ver nessa disciplina, por isso que eu deixei de fora isso, a parte de detecção de objetos. A segmentação de distância é muito parecida com segmentação semântica, só que você adiciona essa parte de prever bounding box dos seus objetos também, sabe? E aí, quando juntam as duas coisas, é a segmentação panóptica, que eles falam, panóptica. Entendi. Beleza. Professor, você conhece algum modelo que chama Conv-LSTM, que usa uma mistura de redes convolucionais com LSTM? Esse modelo já existe? Já existe. Mas qual é o objetivo dele? Assim, eu não vi, eu escutei lá no trabalho, né? Trabalho
instituição financeira. Aí falaram assim, Deve ser para séries temporais, né? isso, mas ele inicialmente foi desenvolvido para vídeo, né? E aí falaram, não, que funciona muito bem no mercado financeiro, porque você tem o estado atual do mercado, que isso pega pela convolução, e as movimentações de cada ativo no tempo, né? Selic, IPCA, dólar, IBOV, e esse é o comportamento do tempo quem pega LSTM. Aí eu só... Isso. LSTM são modelos que são bem mais usados em NLP, né? Processamento de texto, que é Long Short Term Memory, que é a ideia de você ter uma sentença e você adicionar contexto, conforme você está analisando uma palavra, você ter uma memória do que aconteceu na sua sentença em momentos anteriores para você conseguir, por exemplo, prever a próxima palavra e tudo mais. Em NLP, hoje em dia, o LSTM foi substituído por Transformers, praticamente, né? Transformers também tem toda essa ideia de memória e prever as próximas palavras. Então. Mas em séries temporais, acho que tem um pouco essa ideia mesmo. A sua convolução você usa como filtros ali aprendidos, mas você tem uma memória que você pode ter de coisas que aconteceram anteriormente, que você precisa recuperar para prever a sua série temporal. Eu não conheço tanto modelos de séries temporais, mas, assim, é comum mesmo misturar convolução com LSTM, e tá essencialmente misturando essas técnicas de NLP com visão. Bacana, obrigado. Mas, em geral, é para essa ideia, porque a convolução, ela tem isso, né? Você tem uma entrada e ela vai misturar os valores dessa entrada para ter uma saída. Em NLP, em vídeos, você precisa ter a ideia de memória, sabe? O seu modelo lembrar, de certa forma, algo que aconteceu em um tempo anterior para melhorar a previsão do próximo quadro do vídeo ou da próxima série. Então, nas tarefas que a gente está vendo aqui na disciplina, não há tanta nessa necessidade de memória, a gente não vai ver muito sobre isso. Mas a gente vai ver sobre Transformers, que tem bem essa ideia também. Bom, então isso dito, vai dar tempo de falar dos projetos. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma gravação à parte dos projetos. Eu perdi a parar aqui.